O assunto que eu tenho para apresentar aos irmãos nessa manhã é, atualmente, o assunto mais importante que possa ter para a vida humana. Mas também é o assunto mais antipático. Não é um assunto simpático. Não é aquele assunto gostoso de se ouvir. Porque traz reflexões e uma chamada de atenção para determinadas questões que nós não muitas vezes negligenciamos. E a negligência desse ponto pode levar a alguns danos. Para quem não me conhece, meu nome é Geonias, atualmente sou membro da Igreja do Ibirapuera, faço parte do Ancianato, sou psicólogo clínico e trabalho no Presídio Newton Gonçalves. No Presídio Newton Gonçalves eu exerço a função de policial penal, tenho especializações nessa área. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque presídio é um lugar excelente para se pensar a vida, viu? Presídio é o melhor lugar do mundo para se pensar saúde, para se pensar liberdade, para se pensar muita coisa. Eu fui atraído para o presídio em 2009, quando estava na faculdade de psicologia, para entrevistar um psicólogo. Isso em Salvador, no complexo da Mata Escura, não sei se alguém conhece. É um gigantesco complexo composto por diversas unidades prisionais para várias finalidades da pena. Ao entrar no ambiente prisional, eu senti uma coisa que nunca tinha sentido antes. Algo estranho, era diferente de tudo. O ambiente, por si, emite energias que a sua percepção fica confusa. Você sente muita coisa ruim. Você não sente nada de bom. O cheiro lembra, sei lá, é uma visão do inferno. Não sei como é que seria o inferno materializado, não, mas aquilo lá. E aí, meu interesse na psicologia sempre foi comportamento, né? Eu sou behaviorista, ou seja, comportamental. Daí eu disse, como esse ambiente age sobre o comportamento das pessoas, né? Como esse ambiente transforma e tudo mais. E aí, enfim, comecei a me interessar por presídio, depois prestei concurso e fui parar no presídio. E lá no presídio temos tido a oportunidade de ver algumas experiências. Mas eu tenho que perguntar uma coisa que eu esqueci. Já estava esquecendo, mas me lembrei. Aqui a gente fala até que horas? Amém, irmão. Ainda bem que eu nem vou fazer a segunda pergunta. O povo vai embora a que horas? O pastor disse, ele disse, olha, a gente já faz muitas essas brincadeiras, mas teve uma vez que ele disse que chegou na igreja, né, um pastor lá em Salvador. Ele disse, cheguei na igreja e perguntei, fazendo brincadeira, né, irmãos, aqui a gente pode pregar até que horas? O primeiro ancião disse, pastor, aqui você pode pregar o tempo que você quiser, até a hora que você quiser. Mas o povo vai embora às 11h40, viu? Então você fique à vontade falando, mas o pessoal não vai ficar aqui te ouvindo. E quando eu fui para o consultório atender pessoas, eu percebi que uma grande maioria das pessoas entram no consultório por questões básicas de resolução de problema. Pessoas não sabem viver a própria vida. Por quê, né? Tudo isso tem que ter um porquê. Porque hoje em dia, principalmente, nós estamos confusos em relação a viver nossas próprias vidas. E aí isso gera angústias, estresse, depressões, todo esse caos, esse emaranhado das doenças do século. E o que a Bíblia diz sobre essa questão? E o que isso tem a ver com saúde mental? E o que isso tem a ver com alimento e saúde mental? Né? Alimento tem alguma coisa a ver com o que eu sinto? Não é? O que eu estou ingerindo, né? Está me trazendo bênção ou maldição? Eu quero começar convidando você a abrir sua Bíblia, para a gente começar com uma reflexão. Eu disse que esse era o assunto mais importante da sua vida. Romanos. Atualmente, Romanos é meu livro preferido da Bíblia, porque ele fala muito de justiça pela fé, apresentando ali aos romanos o caminho, né?
A fé como caminho. Mas no capítulo 12 de Romanos, 12, 1 e 2, o autor fala sobre a nova vida. Que nova vida é essa, né? É possível uma pessoa já com uma certa idade, uma pessoa que já passou dos 18, quem sabe dos 38, quem sabe dos 60, ter uma nova vida? Qual é o apelo, né, que ele faz daqui? Verso 1, ele diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2, ele vai lá e põe a cereja, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muita coisa escrita aqui, né? Tem muito conteúdo escrito nesses 2 versos. E é desse conteúdo que nós vamos falar um pouco. Uma coisa que sempre me preocupava em igreja era quando o pregador chegava com um bocado de livros. Quando eu era criança, que o sujeito entrava no púlpito com um bocado de livro, umas folhas de papel anotada, eu falava, misericórdia, esse culto não vai acabar hoje. Mas não se preocupe, esse livro eu ganhei quando eu cheguei aqui, né? Foi presenteado pelo irmão. Pois é. E aí, esse daqui eu trouxe porque é o livro Conselho sobre Regime Alimentar, da Ellen White. Vocês conhecem o livro? Conselho sobre Regime Alimentar? Glória a Deus, amém. Quem já leu? Porque a pergunta é, né? Conhece. Você já leu? Né? É conhecer de ler, de se aprofundar nessas páginas. Isso aqui é de uma riqueza incalculável. Eu vou fazer várias citações, nem sempre vou recorrer à leitura, mas vou citar aquilo que está escrito aqui nesse livro e que é para salvação. Como assim, irmão? Salvação pela graça. Ah, pois é. Depois você vai entender porque eu estou dizendo isso. É e sempre será pela graça. Mas voltando aqui a Romanos 12, né, ele faz um rogo pela misericórdia de Deus. Então, olha a profundidade, a preocupação que o apóstolo está colocando aqui quando ele te transmite essa mensagem. Por que ele está falando isso, né? Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. O que seria isso? Apresentar o vosso corpo por sacrifício vivo. Qual era a característica do animal apresentada para o sacrifício? Perfeito. Sem mácula. Saudável. É ou não é? Não podia ter nenhum defeito físico. Tinha a idade específica, inclusive, porque era a idade em que o bicho se apresenta de maneira mais tenra, mais favorável. Claro, no caso do ser humano, qualquer idade pode apresentar o seu corpo por sacrifício a Deus. Mas isso é para caracterizar. Esse sacrifício ele tem que ser santo. O que significa ser santo? Separado, né? Separado. A palavra separado aqui é interessante para o conteúdo que vem depois. Agradável, porque se não tem mácula, se é exclusivo, vai ser agradável. Então significa que o sacrifício destinado a Deus, ele tem que ser agradável aos olhos de Deus. Isso é denso. Você eu paro e penso, falo, eu sou um sacrifício santo, agradável a Deus? Não responde para mim não, para eu não ficar traumatizado. Viu? A menos que seja sim. E aí vem, e não vos conformeis com esse século. Pronto. Vamos deixar o passado lá, não vamos aprofundar muito nesse passado não. Volte aqui para o século. Não vos conformeis para esse século. Olha que Paulo estava falando aqui de um século que em relação ao nosso, no quesito que ele mesmo chama para renovar, não tem comparação. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que se renova a mente? Hein? Vamos lá. Quando a gente vai fazer palestra, pregação, a gente costuma dividir os assuntos, dividir o corpo, fragmentar o ser humano, para ficar fácil falar sobre os assuntos. Mas nossa mente, nossa alma
e nós somos a mesma coisa. Não existe mente separada da matéria como um todo, mesmo porque é intrínseco à matéria, assim como a própria alma. Né? Faço votos que vá bem a vossa alma. Aí a gente lembra aí da ideia católica, a gente lembra também talvez de filmes, e aí a gente separa a alma do corpo, né? Aquela sombra que não é sombra porque é invisível. Não tem nada a ver. Você é sua alma, assim como você é sua mente. Não existe essa desassociação quando a gente vai pensar a integralidade do sujeito. Claro, quando a gente vai trabalhar falando, aí a gente separa o conteúdo e fala sobre a alma, fala sobre a mente, fala sobre os sentimentos, fala sobre as emoções, aí a gente exemplifica, né? Usa alegoria, coração. Mas coração, miocárdio, músculo cardíaco, esse camarada que fica, ó, bombeando sangue o tempo todo, não é uma figura de linguagem para poder falar sobre o ser humano. Quando Paulo diz aqui renovação da vossa mente, não nos conformando com esse século, é porque a nossa forma de pensar e, consequentemente, a forma de agir é em desconformidade com o mundo. Isso parece óbvio, mas na hora de aplicar, nem sempre é tão óbvio assim. Não tem. Alguém falou algo? Chegando até ser difícil, chegando até ser impossível e chegando até ser impraticável. Na hora de conjugar teoria e prática, né? E aí, a vossa mente, para que experimenteis, tem um motivo, né? Tem uma razão. A renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ponto. Só é possível experimentar qual é a boa e perfeita, agradável de Deus, se houver vontade de Deus, agradável vontade de Deus. Se houver uma renovação que lhe prepare, que lhe dê condição de compreender essa agradável vontade de Deus. Se estiver em desarmonia, não vai acontecer. O irmão Paulo, quando ele me mandou uma mensagem, ele perguntou quais os versos que você ia usar. Um dos versos que eu mandei para ele foi esse. E aí também tem alguns outros versos do livro de Coríntios, mas eu não vou lê-los, vocês os conhecem, eu vou só citar. Que você, para não tomar muito tempo, né? 1 Coríntios 3:17, por exemplo, há uma advertência duríssima. Se você destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque é dele e ele pagou caro por isso. Livro de Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. A mesma mensagem com outra linguagem. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E se alguém destruir o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo vai habitar onde? Não vai habitar. Não vai ter habitação. O louvor que nós estávamos cantando aqui, antes do hino inicial, era o Espírito Santo enche esse lugar. Não foi assim? Pois é. O Espírito Santo precisa encher nossas vidas para que possamos viver melhor. E aí, Coríntios 10 também repete a mesma mensagem sobre o corpo, o templo do Espírito Santo. Veja, Romanos aqui, na conclusão do livro de Romanos, Paulo chama a atenção para essa renovação, e ele está falando aqui de uma renovação física. Por que de uma renovação física? Porque não existe metafísico sem físico, não existe pensamento sem corpo. E aí vamos lá, só uma pequena introdução aqui. Nosso corpo tem sua composição. No que diz respeito, e normalmente ligado ao comando central do cérebro, a gente crê, do corpo, que o cérebro ocupa essa posição. E nós temos células, né? Chamadas de neurônios. E essas células, esses neurônios, eles são responsáveis por fazer comunicação entre o corpo. Essa comunicação é feita através de um processo chamado sinapse, que é
O processo é responsável por transmitir químicos que são produzidos pelo corpo, e esses químicos regulam tudo que você sente, que você pensa e que você faz. Esses químicos são chamados de neurotransmissores. Mas qual a relevância de se prestar atenção nesses nomes? Não, isso não tem relevância. A relevância está no que constrói esses neurotransmissores. A questão mais importante hoje de estudo está sendo justamente através da neurociência, que está estudando os efeitos dos neurotransmissores no nosso dia a dia. Porque são os neurotransmissores que são responsáveis, né, por trazer todo e qualquer processo positivo de bem-estar, de sensação positiva, de ação. A relação é direta com depressão, com estresse, com ansiedade e com a maioria dos diagnósticos que são hoje aplicados, principalmente à criança, mas os adultos também estão adotando esses diagnósticos como forma de justificar sua falta de compreensão no que é a maquinária humana e no que Deus requer dessa maquinária para que ela funcione bem. Não é? Para que ela funcione bem. Então, dito isso, olha o que a irmã Ellen White, como ela começa o livro aqui, Conselho sobre Regime Alimentar. Eu estou trazendo essas questões com base na Bíblia e no Espírito de Profecia, porque às vezes a gente tende a não dar muita relevância quando o assunto é apresentado apenas sobre o aspecto científico. E para nós é importante que essas coisas estejam fundamentadas sim na Bíblia. Há uma convocação a uma renovação. E essa renovação é para que o seu corpo se transforme num sacrifício, né, agradável, digno de Deus. E o seu corpo é o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo precisa habitar em você. Para quê? Por quê? Por que o Espírito Santo precisa habitar em mim? Qual a minha finalidade? Né? E aí, quando a gente abre aqui a leitura, ela começa dizendo assim: a vida é nos concedida apenas como um empréstimo, e a indagação de cada um devia ser: como poderei investir meus talentos com melhor proveito? Como poderia fazer o máximo para a glória de Deus e o benefício dos meus semelhantes? Pois a vida só tem valor se usada para a conquista desse objetivo. Então, a vida nos é dada como um empréstimo. O livro de Romanos disse isso. Ela não é nossa, pertence a Deus, livro de Coríntios. Né? Por isso a gente tem um dever de cuidar. E aí, por aí vai. Eu aconselho todos que ainda não leram esse livro, que faça desse livro o seu livro de cabeceira. A Ellen White vai e apresenta um motivo. Capítulo 3, ela começa assim: razões para a reforma de saúde. Ela diz: a reforma de saúde, no capítulo 3, ela está tão intimamente ligada à mensagem do terceiro anjo, como o braço está ligado ao corpo. E eu li esse livro e fiquei pensando: o que será que ela quis dizer com isso? A mensagem do terceiro anjo, você sabe qual é, né? Adore a Deus em detrimento de adorar a besta. Quem adorar a besta vai ser lançado no lago de fogo que é preparado para o diabo e os seus demônios desde a fundação do século. Isso é tranquilo, né? Todo mundo sabe qual é a mensagem do terceiro anjo. Mas o que tem a ver a mensagem de saúde com isso? Foi daí que me despertou para essa mensagem. Mensagem de saúde? O que saúde tem a ver com isso? O que importa para Deus não é o espírito? Mas espírito sem saúde? Tem espírito sem saúde? Tem alma sem saúde? Tem mente sem saúde? Sem vida? Sem corpo? Ah, tá. Tem que se consertar o corpo. Porque se não consertar o corpo, nada feito. E é nada mesmo. E como é que conserta o corpo? Como é que eu consigo renovar minha mente atualmente? Vamos lá. Há mais ou menos uns 60 anos atrás, por aí, iniciou-se no mundo uma série de movimentos envolvendo questões alimentares. Produção de alimentos, preocupações com praga, combate a pragas e tudo mais. Houve uma série de aplicações
e modificações genéticas nos alimentos. Exemplo pior de todos e mais presente na mesa de todos nós é o trigo. O trigo sofreu alterações de tal maneira que hoje o trigo é indigerível. O organismo interpreta como um invasor e executa um processo de combate quando a gente ingere trigo. E aí você para pensar assim, trigo é o quê? Meu pãozinho quentinho? Meu biscoito? Minha macarronada? Meu bolo suculento? Ele mesmo. Muita gente séria na pesquisa científica não está mais escondendo, as pedras estão clamando de que isso é veneno. O consumo do trigo está detonando as pessoas. Aí eu continuei meus pensamentos e minhas reflexões, tá? Mas o que que Ellen White tem a ver com isso? O que que a mensagem do terceiro anjo tem a ver com isso? Vocês sabem quem financiou o Projeto Genoma, né? Projeto Genoma, mapeamento humano. Não, o Exército Americano. Entenderam? Não, né? Eu também não entendi quando eu vi isso, não. Falei, mas o que tem a ver o Exército Americano financiando o Projeto Genoma? O que adianta para conquistar um lugar eu precisar explodir o lugar com uma bomba atômica ou com bombardeios? Eu vou acabar com o lugar aí que conquista essa. Eu vou conquistar o quê? Um monte de escombros. O projeto Genoma foi mapeado, foi feito para que se entendesse como destruir uma sociedade sem precisar utilizar-se da força. E a partir daí, investir na produção das porcarias certas para serem ingeridas por essa sociedade, de modo que esse lixo, chamado de alimento, possa ir destruindo a capacidade cognitiva das pessoas, enfraquecendo o corpo, neutralizando o ser humano para que ele não reaja diante das situações. E países como o Brasil, países ocidentais de terceiro mundo, são os lugares perfeitos para se aplicar esse tipo de experimento. O governo brasileiro, por exemplo, no início do ano, anunciou alíquota zero nos alimentos ultraprocessados. Que coisa boa, né? Vai ficar mais barato. Vai ficar muito mais barato. Mas nem de longe isso é uma coisa boa. Enquanto isso, tudo aquilo que é integral, o preço e os impostos lá em cima. Uma garrafa de meio litro de azeite, que é remédio, está pela hora da morte. Alimentos integrais, do mesmo jeito. Sementes, castanhas oleaginosas, caríssimos. Mas quando você chega no mercado, tá aquela pilha de cream crack, de biscoito recheado, de porcariada. Esse é o preço. Enche o carrinho. Alimente seus filhos com isso. Hoje já é sabido reconhecidamente que a pior droga que há é o açúcar. Açúcar. O açúcar, irmão, aquele negócio gostoso, ele mesmo. Não existe nada mais gostoso que açúcar. Nada. Claro que eu não estou falando do pozinho branco, necessariamente, né? Eu estou falando da aplicação desse pozinho em tudo quanto é coisa que enche a boca de água na gente quando a gente ouve ou vê em alguma situação. Mas ele vai atuar diretamente na destruição do nosso organismo. E está acontecendo. O discernimento hoje das pessoas está terrível. Essa nossa geração é uma geração em que o QI é inferior ao QI dos pais anteriores. E eu já não estou falando da minha geração, não. Estou falando de quem veio depois de mim. Essa é a primeira geração em que os filhos não estão superando os pais. O que mudou no mundo? Alimentação. Os antialimentos sendo utilizados para nós consumindo esse tipo de coisa.
Satanás trabalhou em 3 áreas bem interessantes dentro do processo alimentar: aquilo que é mais gostoso, aquilo que é mais acessível e aquilo que é consagrado, para destruir o discernimento. E aí foi que a minha ficha caiu. É isso que ela está falando. A reforma de saúde e a mensagem do terceiro anjo. Qual é a mensagem do terceiro anjo? É um chamado à precaução para que não se adore a besta nem a sua imagem. Mas eu disse, como é que um crente, nascido na igreja, 30, 40 anos de igreja, vai cair no engano de Satanás sobre a adoração da besta? Se a mente dele estiver destruída. Só assim. Não é uma relação direta, não, você agora, a partir de hoje, não vai mais guardar o dia de sábado, você vai guardar o domingo. Você vai falar, sai para lá. Está falando bobagem? Estou pronto para isso. Eu escuto isso desde criança. O momento chegou. Lógico, fácil demais, né? Simples demais. Ele não trabalha com essa simplicidade. Vai aos poucos minando o discernimento. Vai trabalhando na saúde das pessoas. Hoje as pessoas, os adultos estão confusos, cheios de emoções contraditórias, sentimentos contraditórios. Você vê gente adulta dizendo se não sabe se é homem, se é mulher, que não sabe se é gente, se é bicho. Vai falar, mas por que essa loucura está acontecendo? E é coisa de 20 anos para cá. Não foi sempre assim, não. O que está acontecendo? Por que as pessoas não estão tendo mais condição de raciocinar claramente? Lembra que quando eu falei dos neurotransmissores? Existem muitos neurotransmissores mapeados já, acho que passa de 70. Mas, de acordo com os pesquisadores, só se sabe para que serve 7. Com certeza, para que serve. E, felizmente, esses que os pesquisadores sabem para que serve, todos eles têm ligação direta com o comportamento humano. É Deus ajudando, viu? É Deus dando uma forcinha, explicando para o pessoal, dizendo, olha, tudo aquilo que está na prateleira do supermercado, que tem prazo de validade extenso, presta atenção. A própria água mineral, né? A água mineral é morta, não tem nada nela. Não tem nada nela. Por que não tem nada nela? Pegue água do rio, bote numa vasilha e bote lá, em algum lugar. Ou feche numa garrafinha. Quanto tempo ela começa a produzir lodo? É rápido. Rapidinho. Bota uma água mineral lá e deixa. O tanto que você deixar. Não tem vida nessa água mineral. Então, até a água, o modelo alimentar alterou. Essa água que a Embasa fornece, ela é melhor do que a água alimentar. Basta que você bote no filtro, né? Filtrão de barro, daquele parrudo. Porque ela foi envenenada, lógico, né? Essa água fornecida pela Embasa está envenenada. Mas ela ainda contém o que presta. Né? Cloro, flúor. Isso serve para destruir o nosso sistema neuronal. Você não percebe, não. A gente não percebe, não. Isso é aos poucos. No ano de... Irmãos, eu não estou vendo relógio ali, viu? Não tem relógio aqui em lugar nenhum, ô bênção. Agora devia ter. Para não me esquecer do tempo. Não é? Eu trouxe vários slides ali, mas não sei se vai ser pertinente passar esses slides, tratando da questão dos... aqui, 11h24. Dos neurotransmissores. E eu quero voltar a esse ponto e tentar manter o link dele aqui à mensagem de Ellen White. Ela diz, olha, não é a mensagem do terceiro anjo, mas é como se fosse o braço dessa mensagem. E tem um objetivo, a firmeza, o caráter, ele é firmado. A tomada de decisão, a capacidade de raciocínio, a resposta a problemas é determinada pelo aquilo que você come. Você é aquilo que come, seja o seu remédio, seu alimento seu remédio, tudo isso são coisas que cognitivamente a gente conhece, mas nem sempre a gente presta atenção. No ano de 2017, eu tive uma inflamação no nervo ciático. Ô, dor miserável. Não sei se alguém já teve aqui o mesmo problema
mas é um problema. Você não acha canto. Eu estava viajando muito, trabalhando sob um forte estresse. E aí, quando a gente está estressado, a gente come, né? Coisa saudável, né? Brócolis, rúcula, cenoura, beterraba, né? Assim? Só porcaria. Doces. Principalmente doces. Parada para lanche, salgadinho de paradas. Alimentação carregada em tudo, menos naquilo que é saudável. Ciático inflamou, fui ao primeiro médico, tem que operar a coluna. Não vou não. Outra coisa, eu não confio em médico, viu? Não deposito confiança cega em ninguém que não seja em Deus, e Deus a gente vacila na hora de confiar cegamente. O médico disse que eu tinha que operar, eu falei, rapaz, tá bom, fui para casa. Procurei um segundo médico, tem que operar da coluna. Não, eles dois estão errados. Eu vou caçar um médico que diga o que eu quero ouvir, porque eu não tenho problema de coluna. Eu fui fazer minhas pesquisas, né? Hoje a gente tem o Dr. Google, e entendi que era o meu ciático quem estava inflamado. E eu sabia por quê, porque eu tinha pressionado muito o ciático nesse processo todo. E aí foi ao médico do interior, fiz ressonância magnética e tal, chegou no interior, o médico olhou e disse, não, você não tem problema nenhum de coluna. Aí, graças a Deus, um que está sabendo do que está falando. Como é que está a sua alimentação? Eu falei, doutor, minha alimentação está daquele jeitão, viu? Tudo que termina em ada, menos salada. Aí ele, pois é. E como é que está a sua atividade física? Eu falei, está do mesmo nível. Levantamento de garfo e comendo muito. Ele disse, então, muda de vida, não tem jeito. Sua dor vai aumentar, porque é um nervo que está inflamado, tem que desinflamar o corpo. Eu já tinha tomado um bocado de remédio que não funcionava, a ponto de tomar uma base de morfina em um momento. Porque aí você fica sentindo nada, né? Quando você toma alguma coisa à base de morfina, você fica viajando. É uma droga poderosa. Você pode estar faltando um braço, você não sente mais nada. Mas viaja na maionese, né? Você fica viajando, mas seus pensamentos ficam muito soltos. Ou seja, o sistema de repressão, ele sai do ar. Tudo que vem à boca, você vai falando. Não, mas ninguém pode viver à base disso, né? Aí, lembrei-me de Ellen White, na dor, uma vez chorando, rolando de dor. Réveillon, foi na virada do ano de 2017 para 2018. O povo curtindo, se divertindo, e eu rolando de um lado para outro, sem achar canto de dor. Aí lembrei do Senhor, né? O livro Conceito sobre Regime Alimentar, eu já ouvi alguma coisa sobre esse livro. Aí baixei o aplicativo, baixei o livro, comecei a estudar o livro, aí comecei a pesquisar. Entendi que o maior inflamatório do mundo era o açúcar. Jesus, como é que para de comer açúcar? Tem açúcar em tudo. Tudo que a gente vai comer tem açúcar. Mas eu gosto mais da minha saúde do que de açúcar, né? Ou não? E você gosta mais da sua saúde do que do açúcar? Amém. Aí pronto. Parei com açúcar. Foi um baque emocional quando eu parei com açúcar. Porque eu fui pesquisar onde tinha açúcar, e tinha açúcar até no pão de sal. É. Aí é bagunça. Tem açúcar até nas coisas que são salgadas. Pô, bota até no ketchup, né? Tem tudo. Bota-se açúcar em tudo. Da bebida alcoólica ao salgadinho que você come, tudo o povo bota açúcar. E aí eu parei com açúcar. E aí foi bravo. Juntamente com açúcar, eu me vi forçado a parar com trigo, porque tudo que fazem de trigo tem açúcar. Sem falar que eu fui pesquisar um pouco mais, descobri qual era o efeito do trigo no sistema. Não, do glúten, não. O glúten é só um dos problemas do trigo. E a composição? E o tanto de veneno que põe dentro dele para ele ficar gostoso com a forma que a gente quer. Conservantes, aromatizantes e tudo que termina em ante, que vai em produto alimentício é veneno. Que trabalha no processo degenerativo dos neurônios
E o processo químico, que são os neurotransmissores, eles são totalmente destroçados, porque ele é construído com o que a gente come. Então, lá em Gênesis, no capítulo 1, no terceiro dia, quando Deus disse, produza a terra, árvores que produzam frutos, sementes, era aquilo lá o alimento? Era não. É aquilo lá o alimento. Não tem outro alimento, não. Mês passado, eu fiz um desafio na igreja, né? Eu estou com a mordomia da igreja e eu passei 2 anos, todos os meses, trazendo a mesma mensagem de saúde para a igreja e ninguém mais aguentava olhar para minha cara. Mas quando as pessoas começaram a me ouvir, eu comecei a mensagem. Primeiro mês, ninguém me ouviu. Não ouviu mesmo. Não é ouviu, não escutou. A mensagem era tão estranha que eu ficava olhando para a cara do pessoal assim, tipo, ele está falando do quê? Segundo mês, a irmã me procurou e, rapaz, eu estou impressionado, isso está me perturbando essa mensagem. Eu falei, olha, Jesus, né? 3 meses, com 4 meses, essa pessoa me procurou. Ela estava a metade do que estava quando me falou antes. Perdeu 10 quilos. Eu falei, parou com açúcar. Ela falou, parei de comer açúcar. 10 quilos. Hoje eu cheguei na igreja, a irmã foi me chamou, a filha dela. Tá vendo aqui, Duda? É. Parou de comer açúcar, já perdeu 4 quilos. Uma adolescente, semi-gordinha. Perdeu 4 quilos em menos de 30 dias. Por quê? O açúcar é um inflamatório também. Ele acidifica o sangue, ele promove o edema, o inchaço. A maioria das pessoas estão inchadas, não estão gordas. Não é nem gordura. É inchaço. E é claro, esse trabalho vem sendo desenvolvido, as pessoas têm aderido, muitas pessoas têm dado testemunho. A irmã chegou para mim uma vez, quase não reconheci ela. Ela falou, irmão, eu perdi em 2 meses 16 quilos. Em 2 meses. Eu falei, irmã, você fez o quê? Ela falou, parei de comer açúcar e trigo. Eu falei, glória a Deus. Agora, tem como eu adorar a Deus em espírito e em verdade num corpo doente? Numa mente turvada por um processo viciado de alimento? Não. Almoços na igreja. Como é que é o almoço na igreja, né? Almoço na igreja, geralmente faz a comida, não levam carne. Só na igreja. Em casa a galera come carne, mas na igreja não come carne. E aí tem sempre uma porcariada de doces. Eu chamei a atenção da igreja e disse, olha, no quesito saúde, os doces são 1000 vezes pior que carne. Carne tem outra questão. Qual é o drama da carne? Por que a Ellen White fala da carne? Ué, raciocina um pouco, meu irmão. Qual era a longevidade do povo antes do dilúvio? Um truque. Tinha muitos que ainda nem tinham se casado. A maioria dos relatos dos casamentos era 160, 150, 140. Era adolescente, né? Com 100 anos. Depois do dilúvio, o que se inseriu na alimentação dos seres humanos? Foi assim, ó. A longevidade. Deus permitiu comer da carne, porque imagine certas pessoas que tem aí no mundo, na sociedade brasileira, vivendo 900 anos. Misericórdia, né? Não, não vai. Não dá. Problema da carne. A carne, ela relaciona-se diretamente com a sua longevidade. O organismo tem que fazer um esforço muito grande e gastar vida para digerir a carne. Outra questão sobre a carne é que a carne te deixa no estado humano mais cru. Entendeu? Vou lhe explicar. Quando eu ouço a pessoa dizendo assim, nós temos que ser mais humanos, tapa os ouvidos, viu? Eu tapo os ouvidos. Falo, não, nós temos que ser menos humanos. Caim foi humano. Os antediluvianos foram humanos. Noé foi divino. Achou graça aos olhos do Senhor. Temos que ser mais humanos. O que é ser mais humano? Você já pensou no que é um ser humano? É como eu disse, eu trabalho num presídio, eu sei exatamente o que é um ser humano sendo ser humano.
é destrutivo. A razão, que já não existe, ela cai. Quanto mais humano você é, mais o instinto se sobrepõe. A carne serve para aflorar instintos, principalmente os instintos sexuais. Ou seja, o ímpeto sexual numa pessoa que come mais carne é muito menos controlável do que numa pessoa que não come. Chamadas de paixões inferiores. Ellen White fala sobre isso nesse livro aqui também. A carne, ela potencializa as paixões inferiores, ou seja, as paixões alimentares da própria. Vem o descontrole. Aí você fala, mas não é a mente que controla o corpo? Então você já sabe que mente e corpo é a mesma coisa. Quem controla o corpo é o corpo. E aí, se esse corpo não tiver limpo, puro como sacrifício santo e agradável a Deus, ele não vai ouvir Espírito Santo. Que Espírito Santo? Ele pode até fazer um zumbido de abelha nos seus ouvidos, mas não vai acontecer a fusão. Não tem ambiente para o Espírito habitar, não vai habitar. E isso é fruto do processo alimentar. Eu pincelei a carne aqui porque falei sobre a longevidade do pessoal antediluviano. Cada grupo de neurotransmissores, ou cada neurotransmissor é responsável por um tipo de comportamento. Irmão, nós não vamos demorar muito mais, mas eu quero apresentar aí. Aliás, antes disso, deixa eu só trazer um dado aqui interessante, né? Se você procurar no Google, se for no Google colocar assim, o ranking dos piores alimentos que tem no mundo. Hoje em dia, pessoas sérias que pesquisam sobre alimentos já dizem que isso não é alimento, é anti-alimento. É substância alimentar. Não é comida. Comida foi aquilo que Deus fez, né? E nesse ranking você vai ver lá, ó, o açúcar em qualquer uma das formas vem primeiro, às vezes escrito açúcar, às vezes escrito refrigerantes, sorvetes e todo o doce artificialmente produzido, ele é venenoso ao organismo. Os embutidos, qualquer tipo. Vocês viram as pesquisas que o pessoal divulgou recentemente aí, né, sobre salsicha? Cada salsicha comida tira algumas horas, anos, dias de vida na pessoa. Embutido, todo embutido não presta. Você fala, eu vou comer o quê? Meu pão com mortadela. Meu cachorro quente. Ah, pois é. Aí vem as farinhas, leites e derivados. Ultimamente só vejo sendo feita a defesa da manteiga. O único estado do leite que não está venenoso para o consumo humano. Eu estava falando sobre isso na Vila Serrana, o irmão levantou. Não, irmão, leite faz bem à saúde. O irmão fazia. Já fez um dia. Hoje não faz mais. Inclusive, a Ellen White dá receitas aqui com leite. Mas o leite da época dela, a vaca era outra. Não é? Eu não sei se alguém aqui já criou boi. Criou gado. Né? Eu criei umas cabecinhas de gado e misericórdia. Da hora que nasce até a hora de vender, a quantidade de veneno que você tem que aplicar nesse gado para combater pragas e as que são obrigatórias é absurda. Não tem como ter um bicho saudável produzir um leite saudável daquele jeito, não. E uma carne saudável. Todo remédio é veneno. O nome é remédio, mas não cura. Então é veneno. Todo fármaco é veneno na dose maior. Ele vai servir para atacar determinadas questões que devem ser momentaneamente naquela microdose que cabe dentro da capacidade de suportar do organismo humano. E outro, pode falar, irmã. Pensou alto, né? Ellen White diz o seguinte, que o Senhor não se agrada de quando o seu povo apela para a farmácia. E ela diz também que o alimento está produzindo doença e morte prematura. E nesse livro aqui ela diz também, essa é a pior parte, que os irmãos oram achando que Deus vai ouvir só simplesmente porque estão orando. Mas quando você está agindo para prejudicar a sua saúde através do apetite desenfreado,
Ao orar, o Senhor não pode atender a sua oração, porque o nome dele não será glorificado com a tua cura. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. E diz que não adianta chamar o ancianato para ir lá impor as mãos e orar sobre a cabeça. Não vai rolar. Porque Deus não pode se contradizer. Ele não pode dizer para você, olha, eu fiz no terceiro dia o teu alimento. E aí depois, milênios depois, Satanás fez outra coisa. E aí nós estamos nos alimentando daquilo que Satanás fez. E requerer de Deus a cura. Há uma relação direta entre oração por cura e o modelo alimentar pós-consciência do indivíduo. Eu não sei se essa igreja tem grupo de WhatsApp. Toda igreja por aí tem. E a quantidade de pessoas pedindo oração por pessoas com câncer é absurda. Tudo quanto é canto tem pessoas de criança a velho doente de câncer. Eu estou citando o ponto principal. Alimentação e a saúde mental. A pessoa não raciocina direito, a pessoa fica angustiada diante de qualquer situação, não consegue resolver seus próprios problemas, não consegue relacionar problema com a vida e quer fantasiosamente uma vida sem problema. Consequentemente, fica depressiva, fica ansiosa, né? E por aí vai. Mas, Geonias, você está falando isso aqui por quê? Eu preferia nunca estar aqui para falar nada, só fazer uma festa junto com os irmãos, ir num passeio, numa caminhada como a gente fazia, né, Wesley? Num acampamento. Mas no dia que eu comecei a falar isso, que eu quis desistir, mas esse negócio me incomodou, que eu não conseguia dormir de noite. Você tem que continuar falando sobre isso. Irmão, tem o primeiro passo. Meu primeiro passo foi açúcar, viu? O primeiro passo foi açúcar. Hoje eu recebi um depoimento. Você diz, olha, 4 quilos parou de comer açúcar. Mês passado, fiz um desafio na igreja. Texto de Daniel, e resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do imperador Nabucodonosor, não foi isso? E pediu apenas o quê? Vegetais e água. Vegetais e água. 10 dias depois, como eles estavam, aí eu peguei o contexto todo e disse, irmão, 10 dias, Daniel, Misael, Azarias e... Qual é o nome do outro? Ananias. Estavam mais bonitos, mais inteligentes e mais fortes. Eu acho que a chaparia deles já era melhorzinha, né? Foi minha questão com a igreja. Eu acho que eles já eram bonitos, mas melhorou. No nosso caso, eu acho que 30 dias vai conseguir amenizar esse negócio. Quem topa um desafio de 30 dias só com vegetais? Propus esse na igreja do Ibirapuera. E aí 15 pessoas corajosas aceitaram o desafio. E aí começa o problema, né? Eu vou comer o que exatamente? Não é? Porque a gente sabe que existe o alimento vegetal. Mas como é que eu faço isso no meu café da manhã? Se eu como é pão, é bolo, é biscoito. E outra coisa, margarina também é veneno, viu? Gorduras vegetais de um modo geral, nada. Gordura que presta é do coco e do abacate. Deus fez gordura boa, foi nesses produtos. Nas oleaginosas, castanhas, nozes. Aí a gente começou, o pessoal começou a perguntar, e agora, como é que a gente faz para organizar isso? Foi embora organizar. Eu fiz uma pesquisa sobre o que tem proteína o bastante, que também nesse dia foi sobre a carne. Eu já tinha parado de comer carne vermelha, né? De vez em quando eu como frango e peixe, mas a carne vermelha, a carne do gado, que é a de maior índice problemático, tóxico para o organismo, parei já. E sempre trago isso para os irmãos. Irmão, não é fácil não, viu? Sabe, eu hoje, quando eu sinto o cheiro de um bolo, ainda me dá uma agonia. Eu gostava de bolo demais. Gostava não. Gosto. Eu só não como. Porque se eu não conseguir mandar no meu apetite, eu vou mandar em quê? É ou não é? Pudim. Nossa, mãe. Quando eu vi um pudim, quando eu ia almoçar no restaurante, eu já procurava logo onde é que tinha o pudim. Se não tivesse pudim, eu ia procurar outro.
para comer depois. E tudo isso eu consegui, passo a passo, abrir mão, mas não foi fácil, não. Só que quando você deixa de comer o açúcar, você fica mais forte, resiliente para conseguir o próximo passo. Eu sempre digo com os irmãos, nunca comece pela carne, viu? Não vá por esse caminho, não. Comece pelo doce. Por causa disso. Há um processo energético que acontece. Quando você para de comer açúcar, seu corpo se recupera, porque nosso corpo é uma máquina extraordinária que Deus fez, com a capacidade de se recuperar. E a prova disso foi que em 10 dias, aqueles 3 jovens se apresentaram melhores. O que aconteceu nesses 30 dias na igreja de Ibirapuera? Muita gente perdeu peso. É o natural. Um depoimento, 5 quilos, outro 4. Em 30 dias, 4 quilos, 3 quilos. A maioria perdeu uma média de 5 quilos em 30 dias com a alimentação vegetal. Fui fazer uma pesquisa. A proteína animal comum do mercado, com maior índice de proteico, é o peito de frango. Peito de frango tem 31% de proteína a cada 100, né? Ou seja, 31% de proteína no peito de frango. A semente de abóbora tem 30. Semente de abóbora tem 30. Mas o sistema contra-ataca rápido. Eu falei disso no Ibirapuera, na Vila Serrana, no Cadija. O quilo da semente de abóbora estava R$ 35. R$ 35. O pessoal começou a procurar, foi para 55. O sistema contra-ataca. Aí eu falei, compre pela internet. Mercado Livre vende nessa faixa de 35 conto o quilo. 30% de proteína. Semente de girassol, castanha de caju, a castanha do Pará, cara, nozes, cara também. Mas se você calcular a quantidade de dinheiro que você gasta com carne, se você for fazer uma substituição por 30 dias para fazer um teste na sua vida, você vai entender. Irmão, bota umas fotos de uns pratos aí, por gentileza, que está escrito de jejum. Aí eu montei uns pratos e todo dia eu postava no grupo da igreja o café da manhã, postava no grupo da igreja o almoço e conversava com as pessoas sobre o que seria a ceia, que nunca deve ser após as 18 horas. Eu faço sempre entre 16 e 18, porque dá tempo o seu organismo resolver o problema até a hora de você dormir. Aí, veja se aparece aqui, irmão, os pratos de jejum. Publique aqui. Fruta e proteína. Às vezes, carboidrato, através de aipim, batata, inhame, porque a minha preocupação